Fala galera, boa tarde, aqui é o Henrique mais uma vez com vocês, aqui do NHTAP. E hoje eu vim para apresentar a nossa segunda série, que é a série sobre futebol e política, um resgate histórico. Esse projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, através do Prêmio Feliciano Lano. Então hoje o nosso professor Dr. Vanderlan, ele vai estar introduzindo um pouquinho desse assunto, tanto falando do histórico do futebol amazonense, quanto das figuras políticas. Então essa série vai contar com 5 episódios a partir desse, e a gente espera que vocês gostem muito, tudo bem? Aguardamos vocês! Essa ideia principal já vem há alguns anos, né? A gente já tem essa ideia de fazer algum trabalho voltado para essa temática, né? E o desporto, ele está entrelaçado com a cultura e com a educação, né? Tanto é que as secretarias, elas, durante muitos anos, né? Durante todo o regime militar, ela fazia parte da educação, cultura e desporto, né? Fazia parte de uma pasta única, tá? Que abrangia todos essas 3 áreas do conhecimento, né? Então, com a mudança, depois da redemocratização do país, né? Então, basicamente, foi sendo quebrado esse leque, foi ficando uma parte para a cultura, uma parte para o desporto e a outra pasta voltada para a educação, né? Basicamente, a educação ainda ficou com um pouco do desporto durante muito tempo do regime militar, e depois houve a separação com a redemocratização, tá, da Secretaria Específica de Esporte e de Lazer, e a cultura e o esporte com pastas separadas, né? Então, daí já houve essa separação. A questão é política, né? Como isso já vinha também da Europa, dos novos modelos da gestão esportiva, isso veio se ampliando até chegar na América Latina como um todo, né? Essa ideia, ela surgiu com a situação política dentro do nosso estado, né? Porque, como eu falei anteriormente, os políticos, eles sempre estão engajados no meio do futebol, né? É um esporte de massa, é um esporte massificado, qual é a criança que não pensa em ser um atleta de futebol, e qual é o político que não bate futebol no fim de semana? Então, está enraizado esse processo como um todo, né? Então, daí já vinha essa ideia de ter essa amplitude, essa visão de como eles utilizam o futebol para se autopromoverem, né, para terem cargos políticos, tá, se elegerem, se reelegerem e chegarem até a vereança, a deputado federal, a prefeito da cidade, até mesmo governador do estado. Então, eles sempre utilizaram essa máquina do futebol. O futebol, ele é um ópio do povo, né, como muitos dizem, né, ao mesmo tempo em que ele é magnífico, ele também aliena, né? Então, muitos deles se aproveitam, o homem público se aproveita disso para fazer essa massa de manobra e se aproveitar de classes menos favorecidas, né? Por que eu digo isso? Porque com esses anos todos de experiência em secretaria, a gente viu que os líderes comunitários, todos eles trabalham no esporte amadores, tá? E esses caras, por onde passaram pela secretaria, eles faziam muito isso, tá? Então, dão uniforme, tá? Dão os equipamentos, dão material esportivo, ao mesmo tempo eles cobram isso através de votos, né? Então, esses assessores deles todos são líderes comunitários que trabalham. Então, está diretamente interligado, está diretamente ligado a políticas públicas, o esporte amador, consequentemente, depois ele passa a ser um esporte profissional, tá? E muitos deles pegam esse gancho do futebol para se autopromover na política manauara, tá? Na política amazonense, né? Então, quase todos utilizam essa ferramenta, tá? Independente do partido político, né? Eles usam essa mão de obra, tá? Que vem do amadorismo, mas que até o ponto de chegar no profissionalismo. Então, muitos deles usaram isso, inúmeros, como eu citei anteriormente, tá? Então, daí veio essa visão de nós começarmos a trabalhar e verificarmos e estudarmos essa sociologia do futebol e da política voltado, enraizado dentro do nosso esporte. Não pense que isso é diferente só aqui em Manaus, no interior é a mesma coisa, tá?
Aqui nós temos um fato interessantíssimo aqui dentro do nosso estado, que é a Copa dos Rios, né? Por incrível que pareça, dentro do nosso estado, um presidente de uma liga esportiva de futebol, ele tem o mesmo peso de um presidente de um clube de futebol profissional. Nós estamos com um presidente aí já há 30 anos no poder, que ele tem os votos, ele pode até não ter os votos dos 8, 10 times que participam da liga de futebol, mas ele tem os 62 municípios, todos têm direito a voto, tá? Porque todos têm a liga esportiva, apesar de ser amadora, mas tem direito à Federação Amazonense de Futebol. Daí que faz com que ele fique 30 anos no poder, né? Que é um absurdo, tá? Então, essa discrepância, essa noção de onde entra o profissionalismo, onde acaba o amadorismo, tá? Essa linha é muito tênue, tá? Entre um e outro, nós não conseguimos distinguir esse processo ainda. Tá? Então nós somos muito amadores nesse termos ainda. Como pode um cidadão ficar 30 anos no poder e estar à bancarrota do nosso futebol, aí é um exemplo claro disso. Tá? Então, se nós não quebrarmos esse enlace aí do amadorismo e profissionalismo, e com essas pessoas que estão no poder, nós vamos continuar trabalhando no nosso futebol com essa visão amadora. É por aí que eu vejo isso. A situação ao início, aos primórdios do futebol amazonense, nós podemos citar 1914 até 1963. Esse futebol, na verdade, ele era amador, né? Ele foi amador esse tempo todo, até chegar no profissionalismo com a criação da Federação Amazonense de Futebol. Isso não quer dizer que nós não estávamos tendo futebol aqui. Estávamos sim, tinha vários clubes aqui, tá? Até clube já tradicional, o caso do Rio Negro Nacional, mas tínhamos o Manaós, tínhamos o Solimões, tinha o Labor lá de Educandos, tinha outros grandes times, porque o futebol ele era amador. Tá? Então, o crescimento da cidade, né, que foi de 1890 a 1920, basicamente 30 anos do grande pool da borracha, né? Então, com o crescimento da cidade, os bairros iam sendo criados e, consequentemente, os times de futebol também. Até aí, esses times, todos eles eram amadores. Tá? Mas tem o Rio Negro Nacional porque tinha uma sede própria, então tinha os clubes, né, com os bailes mais variados, né? Então ele já tinha uma tradição maior de contratar jogadores, né, dos outros grandes centros, principalmente do norte do país, do nordeste do país. Né? Então, mas já tinham essa tradição e essa grande competição entre Rio Negro e Nacional. Tá? Vale ressaltar também que nesse período, com a construção da cidade, os ingleses também fizeram o Manaós Futebol Clube. Tá? Eles também competiram ainda nesse famoso futebol amador. Tá? Vale também dizer aqui que o Rio Negro Nacional e o Rodoviário, né, que era o time do Dera, time que basicamente construiu a cidade, construiu alguns municípios do interior do Amazonas. Por quê? Porque eles participavam da situação da construção, tá? Com o seu maquinário, abrir as cidades, abrir as estradas, então eles também tinham o seu clube de futebol profissional. E um outro clube também que concorreu bastante aqui era o Olímpico Clube. Né? Então, até 1913, de 1914 até 1963, esse futebol ele foi amador esse período todinho. Tá? Nós viemos ter esse futebol profissional, isso já veio acontecer basicamente em 1964, com a criação da Federação Amazonense de Futebol, através do presidente, que era o jornalista Flaviano Limonge. Tá? Então, até aí, de 1914 até 63, nós consideramos com esse período de futebol amador. Tá? Os clubes mais tradicionais, eles contratavam jogadores, sim. Tá? O Rodoviário trazia time, vieram vários atletas do nordeste do país para cá. Tá? O Rio Negro Nacional, por quê? Porque tinha os governantes que mandavam nesse processo todo. Né? Então, eles foram governador, tá, do estado, então, consequentemente, eles contratavam esses jogadores de renome ali no eixo do Nordeste, que vinham participar ativamente aqui do nosso futebol. E de 64 em diante, houve a profissionalização. Tá? O que é isso? Então, basicamente, esses outros times foram extintos, né? Então eles basicamente deixaram de existir, né? Os tradicionais ficaram, né? O caso do Rio Negro e Nacional, porque houve uma grande competição entre eles, tá? Principalmente até o governo do Plínio,
do Paulo Pinto Neri. Por quê? Porque ele era nacionalino e o Rio Negro era o clube elite da cidade, que ficava na zona sul da cidade, no centro da cidade. Então, ele ali mandou construir um prédio na frente do Rio Negro, ali na Praça da Saudade, tá, para tirar essa visão. Então, havia essa competição dos governantes, tá, ou serem do Rio Negro ou serem do Nacional. Tá? Então, isso ficou durante todo o governo do Gilberto Mestrinho e até agora, recentemente, em questão de 4, 5 anos atrás, quando o senador Jefferson Pérez resolveu demolir ali e voltar à praça como era antigamente. Porque ali na praça era o cemitério da Saudade, onde é a Praça da Saudade hoje. Tá? Com a construção da cidade pelos ingleses, eles pegaram todos aqueles restos cadavéricos dali, levaram para o Boulevard, lá para o cemitério São João Batista. Por quê? Porque houve uma ampliação da cidade. Né? Esse quadrilátero da cidade, que vinha do centro, as 3 pontes de ferro da 7 de setembro, pegava a Rua Borba, ia até o Boulevard, descia e pegava João Coelho. Então, esse quadrilátero todo era basicamente o perímetro urbano da cidade, que foi arquitetado e projetado pelos ingleses. Tá? Ruas largas, tá? O bairro da Cachoeirinha é um exemplo bem clássico disso. Quando você entra na Borba ou na Carvalho Leal, tá? Você verifica a dimensão das igrejas ou das ruas. Hoje em dia você verifica isso muito bem, que é mão e contramão, mas ali eram todas mãos únicas. Tá? Quando os ingleses deixaram, eles deixaram esses espaços muito bem construídos. Né? Então, eles também participaram disso. E, por incrível que pareça aqui, eles deixaram espaços maravilhosos. Tá? Eles deixaram o primeiro velódromo da América Latina, que não existe mais na Silves, na Cachoeirinha, que foi o velódromo Álvaro Maia. Tá? Eles deixaram a Hípica, onde foi depois o nosso primeiro estádio de futebol, né? Atrás do cemitério São João Batista. E as regatas de remo no Rodway, né? Então todos esses esportes que eles já faziam, que eles já aplicavam na Inglaterra, tá? Eles trouxeram para o Brasil. Para cá eles trouxeram os esportes de quadras, quase todos, né? Todos trazidos pelos ingleses, tá? Quando aqui chegaram da construção da cidade no período áureo da borracha. Tá? Então foram 30 anos básicos a cidade, né? O Torrinho fala isso muito bem, expressa isso muito bem, quando ele diz que Porto de Lento nunca será Liverpool. Né? Então é exatamente isso. Tá? Falando da situação, dessa expansão territorial que foi a cidade de Manaus, quando veio para cá a capital, que antes era em Barcelos, né? Quando ela veio para cá, que se filiou aqui, na margem esquerda do Rio Negro, né? E houve essa expansão territorial da cidade, que hoje é uma metrópole em plena selva amazônica. Em relação à situação política no Estado, nós podemos observar que vários políticos trabalharam diretamente com futebol, se tratando da capital, Manaus, no estado do Amazonas. Tá? Então nós podemos ver isso com inúmeros políticos que por aqui passaram, que foram diretores de clubes de futebol e consequentemente foram vereadores ou foram deputados estaduais, ou alguns deles até mesmo um prefeito em exercício. Tá? Isso começou lá para a década de 60, quando da criação da FAF. Então nós temos o primeiro, que foi basicamente o Josué Cláudio Souza, o pai, tá? Que foi prefeito em exercício da cidade de Manaus e era um simpatizante do futebol, né? E consequentemente ele dirigiu o Rio Negro, então ele tinha essa paixão por futebol, tinha um programa ao meio-dia na Rádio Difusora do Amazonas, então falava muito do futebol no seu programa. Depois nós tivemos um também que foi vereador, foi presidente da Câmara, que deu o nome ao estádio Ismael Benigno, que foi o vereador Ismael Benigno, né, que criou o estádio onde é o estádio da Colina hoje, que era uma colina, uma parte alta de São Raimundo, onde era o abatedouro público, onde eu vi. Tanto é que os torcedores do São Raimundo são chamados de bucheiros. Tá? Em relação que havia a briga do clássico Galo Preto, né, que era São Raimundo e Sul América, que eles vinham sujos, eles vinham fedendo a boi e tal, tanto é que eles eram chamados de bucheiro, que é a situação do clássico Galo Preto no São Raimundo. Tá? E depois vieram os outros, né? Tem um caso também interessante aqui que nós podemos ressaltar, que é o caso, não o futebol profissional, mas do futebol amador, mas que teve ênfase também na política, tá?
que esse cidadão foi vereador por vários mandatos e foi secretário municipal de Esporte e Lazer da antiga Semesp, tá? E ele foi vereador na cidade. E esse Peladão, que era o futebol, foi considerado o maior campeonato de futebol do mundo. Ele foi considerado durante muito tempo, tá? Tá no Guinness Book. Houve reportagens internacionais com relação ao Peladão. E ele comandou esse futebol. Ele foi eleito e reeleito várias vezes na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, né? E foi Messias Sampaio, tá? Então ele trabalhou muito com o esporte amador e se reelegeu várias vezes, né? Depois nós viemos ter um outro político de renome aqui na cidade, que foi o presidente do Nacional, que também foi vereador, foi deputado estadual, foi presidente do Nacional, foi presidente de honra do Nacional, que foi o Maneca, Manuel do Carmo Chaves Neto. Então nós tivemos vários políticos engajados na situação política do futebol amazonense, que pegaram esse gancho. E vale ressaltar aqui que essa situação histórica disso não acontece só aqui, tá? Essa realidade, ela basicamente está no Brasil como um todo. Tem vários exemplos no Brasil, tá? De deputados, de senadores, de governadores, de prefeitos que comandaram capitais, que comandaram times de futebol e que se reelegeram. E se reelegeram através do esporte, né? Isso é uma tradição cultural do nosso país, tá? E agora, mais recentemente, nós temos o Luiz Mitoso, né, que é o presidente de honra do Manaus, que é um time que foi bicampeão amazonense, é o nosso maior representante aqui agora na Série C do Campeonato Amazonense, né? Hoje ele é presidente de honra, ele foi eleito agora recentemente, na última eleição, como vereador, já tem 2 ou 3 candidaturas aí. Tá, atualmente ele é um presidente de honra do Manaus, que é um dos clubes. Agora nós tivemos uma grande mudança nesse processo. Os times tradicionais, tá, por questões financeiras e questões políticas, eles não estão tão em voga no nosso futebol como outrora estiveram, tá? Então, Nacional e Rio Negro já não tem mais essa expectativa, essa situação de comandar o nosso futebol como eles comandaram em décadas passadas, tá? Hoje nós temos o Manaus, nós temos o Amazonas, que são 2 times que a iniciativa privada está bancando, tá? Está vindo com outros patrocínios e está vindo com uma outra dinâmica voltada para esse marketing esportivo diferenciado que foi utilizado pelos times tradicionais, tá? Então o Manaus ele é bicampeão amazonense e nós temos agora recentemente o Amazonas, que é um time também recente da zona leste da cidade de Manaus, a segunda zona mais populosa da cidade, que está vindo com uma outra dinâmica voltado para o futebol profissional do nosso estado.